Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é BNCC e Educação Infantil e o tema é o quarto dos campos de experiência, traços, sons, cores e formas. Vamos juntos! Traços, sons, cores e formas é um dos campos de experiência mais extraordinário para o universo infantil. Dentro desse campo de experiência, nós temos a vivência da forma, da cor, do traçado e da experiência humana. Não se esqueça, educador ou educadora da infância. Esse campo de experiência é além da percepção, além da observação, além da compreensão do mundo, é sobretudo o refazimento, entre aspas, desse mundo. Por que essa forma tem que ser só essa forma? Por que esse espaço tem que ser só esse espaço? Por que esse som só pode ser assim? Né? Portanto, uma criança pode, com esse campo de experiência, misturar sons, misturar cores, misturar espaços, misturar ou recriar isso tudo. Não pense somente que esse campo de experiência é para trabalhar a forma estática, o quadrado, o retângulo, o triângulo. Não. É sobretudo para a criança explorar isso na arquitetura, no quadro, na pintura, no teatro, na dança, no balé, na moda. Onde a criança puder olhar e puder ver, é aí que está o conteúdo, é aí que ele deve ser aplicado. Os professores normalmente têm medo de assistir um balé, de assistir um desfile de moda, de ver um quadro que supostamente não é para criança. Mas a gente está determinando que a criança tenha que ver determinadas coisas, o que não é verdadeiro para a formação da criança. Muitas crianças observam Botero, por exemplo, um Salvador Dalí, um Picasso, de um outro lugar que não é o lugar do adulto. Muitas crianças, ao assistir um desfile de moda, um lançamento de uma coleção, observam ali referências ou intertextualidades do modo dela. Ela vai dizer, eu tenho um cachorrinho desse, minha mãe tem um vestido desse. São essas referências que nós devemos explorar nesse campo de experiência. Mas, além de tudo, o trabalho técnico também está aí. Como a criança mistura cores, como que ela mistura tintas, o que ela pode fazer com cada tipo de tinta, com diferentes cores, como que ela compõe um céu, como que ela compõe um lago, como que ela faz uma escultura, que diferentes materiais ela pode usar na escultura, técnicas que ela pode usar na escultura, na dobradura de igual forma, como que eu faço o vinco no papel, as marcas no papel, como que eu posso costurar. Sim, cortar e costurar são conteúdos de educação infantil, sim. Criança não vai se cortar ou vai se furar porque está trabalhando com a percepção de costura, com a percepção do tecido, como que o tecido se envolve numa boneca ou num boneco ou no próprio corpo. Portanto, professores, permita que as crianças de verdade vejam traços, sons, cores e formas no mundo real, no mundo que ela vive. Esses são os princípios básicos da exploração desse campo de experiência. A partir de agora, vamos ver quais conteúdos estão dentro desse campo de experiência. Um a um, vamos ver. Traços, sons, cores e formas. Vamos começar pelo próprio corpo. Quantos sons nós podemos fazer com o próprio corpo? A boca faz sons, o assovio é um som, a palma é um som, o peito faz som, eu com os pés no chão, com as mãos no chão, estalando os dedos. Primeiro conteúdo a ser explorado nesse campo de experiência são os sons do próprio corpo. Quando a criança reconhece as diferentes sonoridades que um corpo pode produzir, ela pode inclusive produzir sonoridade, música com o corpo. Elas estalam os dedinhos, um outro já sabe assoviar, o outro já sabe fazer poque, poque, poque com a boca ou com a língua, outro sabe bater no peito, então produzem esses sons, esses ritmos. E aí a criança é levada, é motivada a trabalhar com instrumentos musicais, que é o segundo conteúdo que está dentro desse campo de experiência. Traços, sons, cores e formas.
Enquanto nós batemos um tambor, tocamos um chocalho, um assobio, um apito, nós podemos também dançar, podemos movimentar o nosso corpo. Então, começa do corpo, vai para os instrumentos musicais e aí nós chegamos nas músicas. A música infantil, a música folclórica, a música daquela comunidade, a música daquele local. E ao chegar nessa música a gente pensa, mas a minha mãe quando dança essa música usa uma roupa. E aí eu tenho Bumba Meu Boi, e aí eu tenho as cirandas pelo Brasil inteiro, e eu tenho as músicas gauchescas, e aí eu tenho a música no Ceará, e eu tenho a música no Pará, e eu tenho a música da Amazônia, mas eu tenho também a roupa, eu tenho também as cores, eu tenho também as estampas, eu tenho daí as lantejoulas, os laços, as fitas. Isso é conteúdo de educação infantil, está no contexto dela. E tem a festa de reis, e tem a festa do santo, e tem os desfiles cívicos, e tem as paradas, e tem os desfiles militares. Tudo isso tem música, tudo isso tem traço, tem forma, tem cor e é o universo da criança. Permita que o seu aluno descubra esses universos. Mas além disso, dentro desse campo de experiência, nós temos as sinalizações. Por onde quer que nós olhamos, nós temos outdoor, temos placas, cartazes, sinalizações para subir escada, para descer, que é o incêndio, que é um hospital, de silêncio, e as diferentes marcas que a natureza humana necessitou construir para organizar a convivência. Então, os traços, os formatos estão todos aí no contexto da criança. Agora vem uma coisa extraordinária que nós não podemos esquecer. Os traços e as formas também estão no universo digital. As crianças, mesmo quando não sabem ler, pegam um controle e elas sabem para onde adianta, onde atrasa, onde põe o stop ou onde põe o play. E muitas vezes elas nem sabem língua inglesa. Estas são marcas, são traçados, os rótulos. As crianças decodificam os alimentos pelas cores, pelos rótulos, pelos formatos. Isso é conteúdo de educação infantil, que é o reconhecimento do mundo. As diferentes fontes sonoras dentro de traços, sons, cores e formas é um dos conteúdos que eu acho mais relevante para a percepção da criança. Quando nós falamos de diferentes fontes sonoras, nós estamos falando de diferentes estilos musicais. Nós estamos falando dos sons da natureza, como que a criança percebe o canto dos pássaros, o barulho da cachoeira, o barulho dos automóveis, o apito, as sirenes, né? Das fábricas, das ambulâncias, dos ônibus. Então, as diferentes fontes sonoras envolvem desde os sons da natureza, como a cachoeira, os pássaros, o som dos animais, até os sons ou os barulhos que nós temos nos espaços urbanos. Mas também dentro desses barulhos e desses sons nós temos as músicas. E aí sim entram os diferentes ritmos, os diferentes instrumentos, né? Então veja, dentro desse campo de experiência de sons e traços e formas e cores, o universo se amplia enormemente. Mas quando nós chegamos nesse conteúdo, explorar as diferentes fontes sonoras, começa no corpo, porque nós já falamos disso inicialmente, mas amplia para o contexto social, se é urbano, se é rural, né? E também, obviamente, o reconhecimento dos sons produzidos a partir dos instrumentos, e aí nós estamos falando de filmes, de vídeos, de CDs, de DVDs, né? E shows propriamente dito. Lembrando que muitas crianças já estão experimentando aulas de música, instrumentos, seja a bandinha da escola, os instrumentos que ela possui. Então, isso é conteúdo que está na Base Nacional Comum, mas é conteúdo da vida das crianças. Além disso, além desse conteúdo ligado aos sons, nós temos traços e formas. Aí entra muito essa questão da escultura, da modelagem, do volume e, sobretudo, da aparência disso tudo, né? Como é que a criança transforma um bloco de argila em alguma manifestação interior? Como ela transforma aquela manifestação numa compreensão de si mesma? Então, não é simplesmente pedir para a criança, faça uma maçãzinha, faça um coração. Não, mas coloque ali diante da criança uma situação específica, pode ser a cena de um filme. Assiste a cena de um filme com uma criança
e pergunta se aquela cena de filme despertou nela algum desejo, algum sonho, alguma imaginação, e se ela pode expressar isso na argila, e como que ela conseguiu fazer isso, o que ela quis dizer, que forma que ela observou, o que ela pensou e que ela se expressou. Isso é conteúdo da BNCC, isso é modelagem, é volume, é estrutura, e muitas vezes até mesmo não fazer modelagem, não se expressar, não estruturar, já é uma exploração do conteúdo. Porque diante de um bloco de argila, muitas vezes a criança se nega a interagir com a argila. Muitas vezes, diante de uma massinha, a criança se recusa a colocar a mão. E diante de outras situações, temos que lembrar que nós podemos fazer escultura também de canudos de papel, jornal, por exemplo, ou folha de revistas. Fazemos uma porção de canudos e com uma fita crepe ou fita gomada, como vocês chamam, ou com um durex qualquer, a criança vai criando uma escultura, uma árvore, um ser, um extraterrestre ou a casa dela, não importa. Deixe livre para a criança estruturar um volume, uma forma, mas que esse volume, que essa forma não seja simplesmente um pedido da professora por uma reprodução tão somente, mas que seja uma expressão do universo interior da própria criança. E aí vem colagem, e aí vem dobradura, e aí vem releitura, e aí vem apresentação, reapresentação, e aí vem compreensão do mundo. Mas para isso tudo tem intensidade da cor, intensidade do traçado, intensidade da modelagem, intensidade do envolvimento ou a negação do movimento. Procure entender como que a criança se relaciona com o universo artístico, seja ela de negação ou de interação ou de entrega total. Mas não tem certo ou errado nesse momento. Tem o que é pertinente, o que é possível para o universo da criança. E por último, nós não podemos esquecer que dentro desse campo de experiência, traços, sons, cores e formas, nós temos a própria natureza. Se nós sairmos com as crianças para dar uma volta pela quadra ou aí na sua escola de zona rural, uma volta em torno da escola, o que a gente encontra de gravetos, de folhas, de pedrinhas, de pedacinhos de madeira, coisas que a natureza leva e que a natureza traz e que a criança combina e que a criança estrutura num volume, numa forma, alguma coisa que para ela tenha um significado e um significante. Portanto, não deixe também de observar como a natureza se apresenta para a criança. Quando nós olhamos, por exemplo, uma abelha, e nós olhamos uma onça, e nós olhamos uma vespa, e nós olhamos uma girafa, e nós olhamos uma zebra, tem uma relação, tem uma coerência. Esses animais, eles são listrados, eles têm alternância de preto e branco, de preto e amarelo. Então, leve a criança a observar a plumagem dos pássaros, a pelagem dos animais, as cores dos olhos, as patas, as cores das árvores, das flores. Pegue uma lupa para a criança poder olhar no tronco de uma árvore, como que aquelas nervuras e aquela textura toda se organiza. Pede para a criança explorar o entorno dela, para ela observar aquilo que ela não observa. Ali está traço, ali está forma, ali está volume, naturalmente constituído. E obviamente os barrancos, as paredes, os solos, está recheado de cores e de texturas. Muitas vezes a gente passa por uma beira de estrada, ou nós estamos lá numa colina, ou numa montanha, ou numa cachoeira, e a gente vê as diferentes camadas que a natureza vai sobrepondo, cores e texturas muito diferentes. Isso é conteúdo da Base Nacional Comum, isso é conteúdo de traços, sons, cores e formas, isso é conteúdo da infância, reconhecer o mundo onde ela está inserida. No mais, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.